Saudações e bem-vindo. Celebrações do Jubileu de Ouro da Independência Nacional. Moçambique celebra 25 de junho de 2025, 50 anos depois da proclamação da Independência Nacional. Este é um tema sempre atual para a reflexão que se impõe sobre o que foi este país e qual é o futuro que espera aos moçambicanos nos próximos tempos. Para esta reflexão, hoje convidamos o Dr. Sidney Nyantitima. Vamos começar assim. Dr. Sidney Nyantitima, como é que era o sistema de justiça à altura da independência em Moçambique? Pois só conhecendo o passado e o presente podemos desenhar o futuro do país. Muito bem. Agradeço por este momento que me é proporcionado para falar um pouco sobre a minha experiência nesta caminhada da construção do sistema de justiça em Moçambique. Naturalmente que o sistema de justiça no tempo colonial também se adequava ao próprio sistema em si, que era um sistema, digamos, estranho ao povo moçambicano, estranho sob várias formas, mesmo na forma de que o Estado português lidava com o cidadão moçambicano, repressão, opressão, tudo aquilo que nós conhecemos e temos ouvido falar. E, portanto, o sistema de justiça também não fugia muito dessa regra de procurar abafar a vontade dos moçambicanos na sua ânsia pela liberdade, pela independência e também, sobretudo, quando o cidadão moçambicano procurava resolver os seus problemas junto dos tribunais. Os tribunais existiam, mas o acesso aos tribunais era um pouco difícil para o moçambicano, porque primeiro tinha que ter recursos para encontrar um advogado e pagar um advogado, e não era tarefa fácil, e depois porque pelo próprio conhecimento que o cidadão tinha sobre as regras, os princípios de funcionamento deste sistema, ele tinha dificuldades de acesso nesse aspecto. Portanto, era tudo isto que envolvia o sistema de justiça e este sistema estava muito mais virado para o grupo de colonos que estavam aqui. O moçambicano apanhava assim de raspão e não eram todos, só tinham acesso, de facto, os chamados assimilados, não? Que eram indivíduos que adquiriam aquilo que se chamava a cidadania portuguesa, idêntica àquela que tinham os próprios portugueses, mas era idêntica, mas não era igual. Então, esses, portanto, já eram pessoas que tinham alguns recursos, quando tinham algum problema já podiam recorrer a um advogado ou outro técnico qualquer. E o grosso dos cidadãos, claro que não tinha. E os cidadãos resolviam os seus problemas no poder tradicional, né? Os régulos e cabos de terras e por aí fora. Portanto, havia dois sistemas, digamos assim, o sistema formal, que era oficial, a esse sistema a maioria dos moçambicanos não tinham acesso, depois tinham outro sistema tradicional, onde de facto as pessoas iam lá, também tinha as suas regras e mesmo aí também havia dificuldades porque os régulos, a sua forma de agir e a sua mentalidade não era no sentido de facilitar muito a vida do cidadão moçambicano. Então o moçambicano vivia neste dilema, não é? De
como resolver os seus problemas. Os próprios régulos estavam mais ao serviço do colono. Claro, os régulos eram braços, digamos assim, diretos do regime colonial, tanto mais que não era qualquer um que podia ascender a esta situação de régulo ao cabo das terras. Tinham aquelas linhagens que diziam que eram tradicionais, e havia uns que podiam ascender, mas não era qualquer um que ascendia a essa situação. E como é que o sistema de justiça evolui imediatamente a seguir a independência nacional aos nossos dias? Bom, o sistema de justiça encontra consagração logo na primeira Constituição da República, chamada na altura a República Popular de Moçambique, no dia 25 de junho de 1975, quando é proclamada a independência de Moçambique com a respectiva Constituição. Neste texto constitucional já havia uma referência expressa àquilo que seria um novo modelo de justiça. Embora pouco desenvolvido, porque não era possível, mas já havia uma referência expressa do que é que se viria a ser a justiça a partir daquele momento. Nomeadamente, ao nível dos tribunais, já se falava dos tribunais populares. Tribunal Popular Supremo e outros tribunais por aí abaixo. Portanto, já havia, a partir daí, um certo rompimento com o sistema antigo. E foi este texto que permitiu depois a construção e o desenvolvimento do novo sistema, que ainda hoje se constrói, se aperfeiçoa, mas foi a partir de 1975. 50 anos depois, podemos considerar que o sistema de justiça em Moçambique é um edifício cuja construção já está concluída? Não, de nenhuma forma. Eu penso que, não sei se algum dia estará concluído. Agora, o que pode acontecer e que tem acontecido é o seu contínuo aperfeiçoamento. Isso tem sido feito regularmente, alterando a Constituição, introduzindo nova legislação aqui e ali para melhorar o funcionamento do sistema de justiça. O que é que distingue um sistema do outro? Ou seja, estamos a falar do sistema, o primeiro sistema, aquele que foi herdado do período colonial, do sistema de justiça atual. Bom, como disse no início, não é? No sistema colonial, este sistema de justiça estava mais virado para os interesses do próprio colono. Quando ele tinha problema entre eles, sobretudo ao nível das relações comerciais, e aí é que havia muita procura dos cidadãos de origem colonial que tinham interesses comerciais e por aí fora. E depois, muito poucos casos de natureza social, porque havia uma seleção natural. Os colonos é que tinham acesso a esses tribunais devido aos custos, e os moçambicanos também, por razões financeiras e outras, tinham acesso a outras formas. Dr. Sinanha Titima, portanto, diríamos que é fruto da independência nacional de uma ou de outra forma. Como é que entra de forma plena já no sistema de justiça no período pós-independência? Olha, eu fui, felizmente e com muito orgulho, fui um dos primeiros integrantes ou membros que ingressaram no sistema da justiça, no novo sistema. Isto em 1978. Como deve saber, no tempo colonial não havia aqui em Moçambique a Faculdade de Direito.
existia aquilo que chamavam estudos universitários, estudos gerais universitários, mas que nem sequer incluía a Faculdade de Direito, por razões óbvias. O direito sempre foi visto em qualquer parte do mundo, não sei porquê, os indivíduos que formados em direito são suspeitos de poderem criar convulsões pela própria natureza do direito. É um direito assente nos interesses dos cidadãos, no maior esclarecimento sobre os seus direitos e deveres. Então, isso muitas vezes não é muito bem visto pelos regimes em toda a parte. Não. Agora, com o tempo, os países vão adquirindo uma nova experiência sobre a democracia, sobre as liberdades e por aí fora. Mas para países que ainda estão sob o regime colonial, pior. E, então, nesse aspecto, significa que no tempo colonial, o regime colonial não permitia, não deixava sequer que fossem nas colónias, nas chamadas colónias, fossem criadas faculdades de direito. Então, quem quisesse estudar direito tinha que ir para Portugal. Eu, por exemplo, terminei aquilo que se chamava na altura 7 anos de liceus, que era o teto o equivalente à 12ª classe, não é? Que depois dá ingresso à universidade. Terminei, mas eu não pude, apesar de ter muita vontade de prosseguir na área do direito, eu não podia. Primeiro porque tinha que ir para Portugal, estudar lá. Eu não tinha condições e não era fácil encontrar uma bolsa de estudo. Portanto, fiquei aqui mais ou menos cerca de 2 anos até chegar à independência. E eu e outros companheiros que estávamos nessa situação. Então, quando é proclamada a independência, uma das primeiras medidas do novo país, portanto, foi a criação da Faculdade de Direito, em 1974, 75, por aí. E eu fui um dos primeiros alunos dessa faculdade. E em 1977, eu e outros tínhamos concluído o bacharelato em Direito. E como havia grande necessidade de avançar com a construção do novo sistema de justiça, nós interrompemos o governo, ou pelo menos o Estado moçambicano, interrompeu a continuidade do curso de Direito. Então, aqueles que já eram bacharéis em Direito foram encaminhados alguns para o Ministério da Justiça, para iniciarem, de facto, a grande epopeia de construção do novo sistema de justiça. E eu devo fazer um parênteses aqui com muita satisfação por eu ter conhecido essa figura que há pouco tempo nos deixou, o Dr. Rui Baltazar. Era ele o ministro da Justiça na altura, e foi ele que praticamente desenhou a nova lei da organização judiciária. Portanto, na base de um anteprojeto de lei da organização judiciária. E com esses novos integrantes, incluindo eu e outros, nós fomos para as províncias, 2 em cada província. A mim calhou a província de Inhambane,
E estava lá com outro colega também, infelizmente faleceu, Cláudio Nhandame, não sei se ouviu falar na altura. Éramos os dois com um escrivão para iniciarmos a divulgação da lei, do anteprojeto da lei da organização judiciária. E não era só divulgação, era divulgação e debate com as populações. Não era chegar ali e só falar, chegávamos ali, apresentávamos o instrumento, esclarecíamos e abria-se o debate. E pode-se pensar que naquelas condições o debate era fraco, mas com aquelas populações havia muito debate, porque eles estavam curiosos, estavam ávidos em saber o que é isso do novo sistema de justiça. E fazia-se muitas perguntas e contribuições, sobretudo. Então recolhemos durante cerca de 6 meses, as brigadas, chamavam-se brigadas, recolheram as opiniões dos cidadãos, integramos no texto do anteprojeto e voltamos para a cidade de Maputo, onde houve uma reunião nacional que fez a síntese daquilo que tinha sido o trabalho das brigadas em todo o país. E foi desse texto que se avançou para o projeto da Lei da Organização Judiciária, que depois, em 1978, foi para a Assembleia Popular e foi aprovado como Lei da Organização Judiciária, em 1978, dezembro de 1978. Então, a partir daí, começou, de facto, a construção do novo edifício, com base na Lei da Organização Judiciária. E primeiro foram criados tribunais distritais, depois um tribunal provincial em cada província, e foi-se andando nos bairros, em vários distritos, até atingir uma cobertura razoável. E ainda hoje o processo ainda continua, mas foi esse processo. E eu, nessa altura, depois da divulgação do anteprojeto na província de Inhambane, fui colocado na província de Sofala, já como juiz e juiz-presidente do Tribunal Popular Provincial, com a tarefa também de continuar a construção do novo edifício. Esta era a principal tarefa. Eu e outros colegas em várias províncias. E pronto, o processo tem estado a caminhar dessa forma, não é? Este quadro traduz o dilema da escassez de quadros para esta área, passa a redundância, à altura da proclamação da independência nacional, para esta área de justiça. Obviamente éramos poucos, se não me engano, não passávamos de 30 elementos que tinham abraçado esta tarefa. 2 em cada província e pouco mais por aí. Então, eram esses 30 elementos que deviam, ou que até fizeram este trabalho todo de criação dos tribunais e também fazer julgamentos e por aí fora. Quer dizer, as pessoas às vezes não imaginam o que é que terá sido o esforço que foi exigido a estes novos. Éramos jovens na altura, tínhamos mais força, mais entusiasmo, por aí fora. Isso se calhar não pesou bastante a nossa tarefa, mas éramos poucos. Em pleno período ainda da escassez de quadros, assistiu-se a aquilo que muitos chamam de crise que ditou o encerramento por algum tempo da Faculdade de Direito. Doutor Sinani, pode partilhar com a nossa audiência, efetivamente, o que aconteceu? Olha, eu, infelizmente ou felizmente, na altura, eu não estava cá em Maputo. Eu já estava em Sofala, era presidente do Tribunal Popular Provincial.
não sei com profundidade o que terá acontecido lá na Faculdade de Direito, mas não era só o problema na Faculdade de Direito. O regime, o novo regime, vamos dizer assim, estava também atento àquilo que seria o comportamento dos novos elementos formados em Direito em Moçambique. Não estava muito à vontade, apesar de toda estes princípios que o partido Frelimo já trazia, havia sempre, não digo suspeita, mas uma atenção especial sobre esta classe de elementos. E por via disso, começaram, julgo que começou a haver aí, há sempre pessoas que, por uma razão ou por outra, não é? Querem prestar aquilo que se chama prestar serviço, não sei o que é, canalizaram informações, algumas verdadeiras, outras não, e acho que foi na base dessa recolha de informações que o partido, na altura, que era o dirigente da sociedade, entendeu que deveria encerrar a Faculdade de Direito, porque ali, aliás, eu lembro do discurso que foi feito na Assembleia Popular, do encerramento da Faculdade de Direito, foi um discurso muito emotivo, mas visando os novos os recém-formados em Direito. E foi encerrada a faculdade, julgo que foi foi em 1983 ou por aí, e só voltou a reabrir em 1989 ou 90. Portanto, houve este período todo de estagnação em termos de formação. E isto teve naturalmente um reflexo negativo sobre todo o sistema, porque sem quadros era difícil levar avante esta grande tarefa de construção do Estado de Direito. Mas depois ultrapassou-se isto e até com não sei se era o destino, não é? Quem veio também estar na frente da reabertura da Faculdade de Direito foi o Dr. Rui Baltazar, na altura era reitor da universidade. Ele fez esforços e a faculdade, com outros camaradas, não vamos chamar assim, e a faculdade foi reaberta. E foi nessa altura que nós reingressamos assim para concluir a licenciatura. Passado todo este tempo, hoje é possível, digamos, afirmar algumas coisas sem muitas reservas. Depois de profunda reflexão que seguiu, justificava-se efetivamente o encerramento da faculdade ou poderiam ter sido encontradas outras medidas mais flexíveis? E prosseguir com a formação de quadros que tanto o país precisava? Eu não sei se pode dizer se justificava ou não. Só o partido, nessa altura, é que avaliou, estava em condições de avaliar. Nós éramos, não digo vítimas, mas éramos objeto daquela medida, não é? Mas não foi uma medida que tenha sido bem acolhida. E, como disse, trouxe reflexos muito negativos, não só para aqueles que estavam a formar-se, mas para todo o país, porque um país sem quadros nessa área da justiça é um problema, quer dizer, trava o seu desenvolvimento. E nós ressentimos-nos disso durante muito tempo, e se calhar até agora ainda nos ressentimos. Claro que agora fez-se muito esforço, ou faz-se muito esforço, há muitas faculdades aqui e ali, mas foi um processo que não foi normal. E isto depois tocou vários ângulos do Estado moçambicano.
aconteceu este episódio, entretanto a formação depois foi retomada e hoje a sociedade assiste a um boom de quadros formados nas faculdades de Direito que existem no país. E há um porém que grande parte desses quadros que hoje se formam estão desempregados porque não se encontram oportunidades de emprego para uma absorção total. Para uma grande frustração. Muito bem. Isso é que é o dilema da nossa sociedade, não é? Não só na área de direito, mas em várias áreas, economia, há muita formação. E era de esperar que esses quadros todos formados fossem integrados efetivamente na construção do país em vários ângulos, mas não acontece isso. Há muito desemprego até desses elementos recém-formados. Todos nós temos conhecimento que os jovens hoje saem das faculdades e ficam muito tempo aí sem colocação, sem poderem de facto exercer aquilo que foi a sua formação. E isto é um aspecto que deveria ou deve estar a merecer alguma reflexão e atenção do Estado, do governo, mas ainda não é suficiente, porque há muita gente que está desempregada. Dr. Sinaya Titimé, gostava de o convidar para partilhar com a nossa audiência alguns dos dossiês que foi chamado a lidar com eles enquanto esteve no ativo. Comecemos exatamente por acontecimentos em Sofala, onde esteve nos primeiros tempos da sua carreira, onde ocorreu o famoso caso de sabotagem ou suposta sabotagem de tanques de combustível, em que havia uma decisão política, mas o setor judicial defendia uma decisão diferente. Eu gostava que partilhasse com a nossa audiência, porque a decisão política rezava inclusivamente medidas radicais, medidas drásticas, que passavam por fuzilamento de alguns desenvolvidos naquele caso. Bom, nesta minha caminhada na carreira judicial, assisti e vivi a muitos episódios, muitos acontecimentos, uns fortes, outros menos. Mas falando concretamente desse episódio, de facto, já não me lembro muito bem, mas nos anos 80 houve um incêndio das gasolineiras localizadas no bairro da Munhava, né? Eram tanques de combustível, então aquilo ardeu tudo e naturalmente que o governo ficou muito preocupado, primeiro para localizar, saber quem foram as pessoas que teriam protagonizado esse episódio. E no meio dessa preocupação, nem sempre a investigação foi correta, foi conclusiva, mas pronto, tinha que se apresentar algum resultado. E foram presos ou detidos alguns elementos que eram supostamente ou eram supostos atores daquele ato. E pronto, a medida que estava a ser desenhada era naturalmente essa medida política. Fuzilamento ou julgamento no Tribunal Militar Revolucionário. Eu lembro-me que antes mesmo de serem encaminhados para esse tribunal, tinham que ser apresentados publicamente, como era normal naquela altura. Publicamente organizou-se uma espécie de comício
no estádio do ferroviário da Beira, para onde foram levadas essas pessoas. Agora, a minha intervenção como presidente do tribunal, que não deixava de estar atento a essas questões também, porque também eu, para além de presidente do tribunal, era diretor provincial da Justiça. Portanto, era membro do governo. Então, havia alguma discussão. O que eu fiz foi aconselhar para que não se chegasse a esse extremo. Sobretudo porque até se preconizava que eles fossem levados sem camisas, não sei o que. É um ato muito emotivo. Então, o meu papel foi aconselhar para que, apesar de o ato ter sido duro para o Estado moçambicano, e era mesmo, que não devíamos descurar o lado humano das pessoas. Mas como é que o Dr. Nhatitima aconselha, como diretor provincial da Justiça, como juiz presidente do Tribunal Popular Provincial, e também é preciso sublinhar que, obviamente, era membro do Partido Frelimo. Bom, eu, como presidente do tribunal, sobretudo como diretor provincial da Justiça, tinha acesso, era membro do governo, nas reuniões do governo, mas também, às vezes, em privado com o dirigente da província, na altura, quando tratando-se destas questões, havia momentos em que ele reunia com um certo coletivo ou com alguém para pedir opinião. Então, era nesses momentos que eu dava a minha opinião, mas isto também nem sempre era bem entendido, não pelo dirigente da província, mas outros integrantes, alguns, não é? Porque sempre houve radicalismo, que às vezes não é radicalismo nenhum, são pessoas que procuram mostrar algum protagonismo para atingir certos interesses. E muitas vezes essas pessoas, em vez de aconselharem com sinceridade o dirigente, induzem-no a seguir por um caminho errado. E eu, nesse aspecto, sempre tive como horizonte não o interesse pessoal de A ou B ou do dirigente, mas o interesse coletivo, o interesse da sociedade. E devo dizer que muitas vezes fui escutado e evitou-se muita coisa que poderia ter sido manchado, poderia ter manchado o Estado, mas pronto, graças à compreensão também da pessoa ou das pessoas que dirigiam a província nessa altura, muita coisa foi evitada. Esses cidadãos eram moçambicanos apenas ou havia alguns estrangeiros? Havia alguns estrangeiros. E sobretudo, esses estrangeiros eram tidos como os cabecilhas, não é? Mas pronto. Me parece que na altura se falava também de zambianos, zimbabuianos. Sim, havia zimbabuianos, por exemplo. Até foi curioso porque um dos elementos que era acusado era um indivíduo que era refugiado zimbabuiano na altura da guerra da Rodésia, que até estava integrado na sociedade beirense ali, chegou a ser diretor de uma empresa qualquer que era tido como membro da ZANU. Mas quando se deu este episódio, ele já estava no Zimbábue. Foi naquele momento da fase quase da proclamação da independência do Zimbábue. Então ele já estava lá
tinha regressado ao Zimbábue. E aconteceu que ele foi incluído na lista dos suspeitos e eu, nessa altura, tinha ido a Harare em missão de serviço. Encontrei-me com esse fulano, eu conhecia-o perfeitamente, ele que, pronto, estive com ele justamente naquele período do incêndio. Então, quando eu volto para Beira, tomo conhecimento que esse indivíduo também era acusado porque era tido como quem estivesse lá nesse ato. Eu disse, olha, eu fui mesmo frontal, disse, não, esse indivíduo esteve comigo, né? Durante a noite que se deu o incêndio, esteve comigo. Como é que ele podia estar aí, lá e aqui ao mesmo tempo? Claro que ele podia, de qualquer forma, participar, mesmo estando de longe, mas eu prestei esse depoimento que até ajudou a aliviar a responsabilidade que se adivinhava para ele. E pronto, e foi isso. Também tivemos o famoso caso de matrícula de viatura, o famoso MML. Uhum. Eu tenho conhecimento que o Dr. Sinanha de Tima, de uma ou de outra forma, também esteve a lidar com lidou com este processo. Uhum. Sim, lidei não só com com dois, mas com vários processos, chamados MLLs. O que era isto? Na altura, nos anos 1980 e 85, por aí fora, havia muita escassez de meios de transporte em todo o país. Não bastava ter dinheiro, porque havia o sistema de importações era muito restritivo, não é? Então não entravam viaturas aqui, só aqueles que tinham viaturas do Estado em função dos seus cargos. Mas o grosso da população, dos cidadãos, era difícil. Então, mas pronto, havia aqueles que tentavam furar esse sistema, né? E mandavam vir viaturas da Suazilândia, ou da África do Sul, mas nem sempre por vias legais. Então entravam viaturas aqui com matrículas falsas e por aí fora. E houve uma campanha de tentar travar essa atividade ilícita e foram presos muitos indivíduos, mas sobretudo comerciantes de origem estrangeira, digamos assim, particularmente os indianos e por aí fora. E eu na altura estava na 9ª secção do Tribunal da cidade, era presidente dessa secção, pronto, julguei muitos processos nesse âmbito. E devo dizer que foi um momento também muito difícil do exercício da minha função. Por quê? Não, porque havia muita pressão social. Pressão social? Social e política ao mesmo tempo. Então o juiz tinha que estar aí a balançar-se neste quadro, não? Mas olha, ao mesmo tempo foi uma escola para mim. Eu aprendi muito de direito e sobretudo da defesa dos interesses da legalidade, sobretudo, e julguei, condenei aqueles que deviam ser condenados, os que não, absolvi. Claro que no meio disso não era possível agradar a todos, não é? Mas a função do juiz é isso mesmo, não é? Não tem que pensar em agradar os que estão por fora, tem que fazer a justiça. Isso, se fizer isso, deixa-o tranquilo
vai dormir tranquilo, não tem problema nenhum. Agora, se tem que agradar A ou B ou C, é um problema. Mas as penas aplicadas na altura, doutor, se está no ativo a julgar casos similares, terias lugar para aplicar penas idênticas? A sociedade é outra. Se estivesse ainda no ativo, tivesse que julgar casos idênticos, haveria de aplicar penas idênticas? O juiz não tem muita escolha, não é? Aliás, tem, mas não dentro daquilo que é o quadro legal. Não pode dizer, bom, eu não condeno, mas fora do quadro legal em vigor. E, portanto, nesse aspecto, eu não teria nenhum problema de julgar, mesmo agora, julgar e condenar aqueles que deviam ser condenados e absolver aqueles que deviam ser absolvidos. Também foi chamado a lidar com o caso da famosa fábrica, a primeira fábrica de mandrakes em Moçambique. Como é que foi? Esse é um dos muitos casos chamados na altura quentes, não é? Num dado momento entraram aqui cidadãos estrangeiros de origem paquistanesa, entraram ilegalmente e foram se instalar alguns no Infuleno, aí no Vale do Infuleno, alugaram uma casa e começaram a fabricar ou a montar uma fábrica que seria para produzir mandrakes, ou droga em geral. Bom, descoberto este grupo, foram presos e organizado um processo, não é? Nesse aspecto. Correu pelo Tribunal ou Procuradoria Provincial de Maputo, na altura. E pronto. Era um processo muito aquilo que chamam processo quente, não é? E toda a gente estava com atenção, também porque a imprensa na altura fez muita divulgação, então a justiça estava no centro do furacão. Só que quando o processo já ia para a fase do julgamento, estranhamente, esses indivíduos foram soltos por um magistrado, alegando isto ou aquilo, mas a análise que se fez na altura é que, pronto, ele naquele momento não tinha competência para nem sequer já para mexer no processo. E pronto, e eu na altura estava na Procuradoria-Geral da República, como Procurador-Geral, competia-me tomar medidas ao meu nível, ao nível da instituição, e tive que tomar essas medidas. Claro que isso não agradou, sobretudo a pessoa que esteve envolvida e outros, porque a questão da droga envolve muita gente, né? Há um que dá a cara, mas à volta dele há muita gente interessada. Então foi esse caso com o qual eu lidei como Procurador-Geral da República. Também um caso muito badalado que, enfim, também mereceu muitos comentários. Mas pronto, é isto que nos faz crescer também. Como é que era possível, num contexto de Partido Único em Moçambique, exercer a autodeterminação? Como reza, portanto, o sistema de justiça? A palavra independência está sempre presente em todas as fases do sistema. Bom, a questão da independência é muito interessante e muito complexa. Mas o que eu, na minha experiência, o próprio magistrado é que tem que assumir a sua independência. Apesar de estar consagrado na lei que os juízes são independentes, mas quem tem que assumir em primeira mão a sua independência, assumir e defender quando for necessário, é o próprio magistrado. Então, eu sempre me orientei dentro deste princípio. Há um quadro legal que
que protege o magistrado para ser independente. Então, que se observe esse quadro. E eu, mesmo tendo em conta que na altura, pelo menos, todos os atores eram membros do partido Frelimo, um partido no poder. Olha, há uma falsa percepção, na minha opinião, de que um membro do partido não pode questionar algo que até o próprio partido pode estar errado. Mas é bom, se alguém é membro do partido sério, não pode deixar o partido praticar uma ilegalidade. E se está numa posição em que possa chamar a atenção, é um contributo para o partido. Então, eu nunca tive qualquer problema em, não digo chamar a atenção, mas pronto, se me fosse solicitada uma opinião, quando visse que era um problema que podia manchar os princípios do partido, o próprio Estado moçambicano, nunca hesitei em dar a minha opinião. E como é que recorda na fase da transformação do sistema judicial em Moçambique com a nomeação que ocorre, portanto, com a nomeação dos primeiros procuradores e também do presidente do Tribunal Supremo? Foi um momento muito especial. Foi em 1988, quando foram nomeados os primeiros titulares das duas instituições, dos tribunais e da Procuradoria. Do lado dos tribunais foi nomeado o presidente do Tribunal Popular Provincial, aliás, popular, e o vice-presidente. E do lado da Procuradoria-Geral, o procurador-geral e o vice-procurador. No caso da Procuradoria, o procurador-geral era o Dr. Mulembwe, que todos conhecem, e eu, o vice-procurador. Portanto, foi um momento muito especial e nós não estávamos à espera, pelo menos eu não estava à espera naquele momento, porque não havia assim aquilo que se chama consulta, para quando alguém era designado para altas funções do Estado. Você estava aí sentado e de repente vinha a notícia, foi o que aconteceu comigo. Eu estava aí a assistir à televisão à noite e veio um comunicado a dizer que foi nomeado, tal. Eu primeiro fiquei quase um dia para acreditar que era isso. Deixei que a notícia fosse repetida até que, de facto, assumi que era isso mesmo. Porque não era, talvez como agora, as pessoas são contactadas previamente e isto... Alguns até chegam a fazer lobbies para serem nomeados. Sim, muitos lobbies, muitos lobbies. Então, as pessoas já sabem de antemão que vai acontecer aquilo. Nessa altura não era assim. A pessoa estava aí, fazia o trabalho e quando o trabalho fosse reconhecido, lá vinha a nomeação. Quais são os grandes desafios que identifica, o Dr. Sinão Iritima identifica para o sistema de justiça em Moçambique, um sistema que está sendo, digamos, atingido pelo fenômeno da corrupção, como se diz. Hoje, quando menos se esperava, já com os juízes aparecerem em público, anunciar a observação de uma greve. Bom, primeiro devo dizer que a greve não é uma coisa má, não se deve dramatizar a greve. É um direito de todo cidadão. Está consagrado na lei, não só no nosso caso, em vários estados, pelo menos estados civilizados, chamados civilizados ou democráticos, não é? Portanto, não se deve dramatizar a questão da greve. Agora, o que acontece com a greve é que, quando ela ocorre, uma classe entra em greve, é porque há ter falhado o processo do diálogo das duas partes, neste caso, a classe, né, magistrados, e o governo. O desejável é que, de facto, quando há uma classe que não está satisfeita ou que acha que
os seus direitos não estão devidamente acautelados, pois apresenta a sua inquietação ao governo, ao Estado, e a partir daí tem que haver um diálogo. Agora, se não há diálogo, naturalmente que as pessoas, o último recurso é este, da greve. Atenção, há diferença entre greve e manifestação. Manifestação até pode não assumir, quer dizer, normalmente é uma coisa que pode acontecer à margem da lei, enquanto que a greve tem que seguir aqueles procedimentos todos. Portanto, não há problema nenhum em olhar para a greve como uma coisa normal. O que não é normal é haver uma greve em que as pessoas ou o grupo seguiu todos aqueles trâmites exigidos por lei e, entretanto, não há diálogo. E, pelo contrário, às vezes pode entrar aí algum aspecto de repressão, não é necessário, porque a greve é um direito de todo o cidadão, de todas as classes, magistrados, enfermeiros, médicos, tudo. Que alternativa haveria para garantir uma maior independência, uma independência plena do sistema de administração de justiça em Moçambique, num contexto em que é o Presidente da República que nomeia os titulares e renova também os seus mandatos? Bom, esta questão tem sido muito abordada no seio da magistratura, e não só. Mas é o modelo de justiça que nós temos neste momento e que deve, de vez em quando, face a estas inquietações, deve merecer uma reflexão e um aperfeiçoamento. Não quer dizer que, por exemplo, o facto de o chefe do Estado ser ele a nomear, o chefe do Estado não respeita a lei. Não é bem isso. Mas o sistema em si permite esta tentativa de, por via disso, influenciar o funcionamento do sistema de justiça. Mas esse sistema é o mais adequado neste momento? Vamos dizer que até agora era aquilo que era tido como adequado, mas face a todos estes questionamentos é preciso refletir se de facto continua adequado para este momento ou não. A questão começa mesmo naquilo que é o princípio da separação de poderes, não é? Porque existe isto como princípio. Então, se há um poder, que neste caso é judicial ou judiciário, que ao nível do seu orçamento depende de um outro poder, desde a elaboração da proposta do orçamento até a aprovação, quer dizer que dilui-se este princípio logo a partida. E mais, no processo de elaboração e aprovação, muitas vezes não há um envolvimento direto dos principais atores, neste caso dos órgãos da justiça. Então, o sistema fica numa situação de dependência. Se vier aquilo que vier é aquilo mesmo, não? Ainda houve uma altura, não sei se ainda existe essa prática que, pronto, as instituições da justiça eram chamadas ao Ministério das Finanças para apresentar aquilo que seria a proposta, ou pelo menos defender debruçar-se sobre aquela proposta. Mas parece que isso não é suficiente
nem sei se a este momento continua esse processo. Portanto, por tudo isto, chegamos a um ponto em que dá a sensação, não só a sensação, mas quando é alguém que lhe dá aquilo que você precisa, não é? Ele é que determina a medida e por aí fora, quer dizer, isso já é dependência. Então, a ideia da magistratura, dos órgãos de justiça, é no sentido de que haja uma igualdade de tratamento, que permita ou possibilite ao sistema também intervir e participar neste processo de elaboração e aprovação do orçamento. Não que só o simples facto de ser aprovado por outros órgãos, isso possa beliscar com a independência. É o princípio que está em causa. É o princípio, porque nós também temos que saber que do outro lado, o governo são pessoas que têm as suas percepções sobre o que é justiça, muitas vezes não estão em condições de captar toda a realidade que o orçamento deve cobrir na área da justiça. Portanto, daí tudo isto faz com que, de facto, a questão da independência do orçamento tenha um cuidado muito grande. Doutor Sinai, mas estamos já para além do nosso fundo do tempo, mas há uma questão inevitável, que é a seguinte. O que é que o recorda aquilo que foi a relação entre o sistema de administração da justiça e o poder político enquanto esteve no ativo, ou seja, antes de ser jubilado? Trabalhou com vários presidentes? Bom, eu não... Quer dizer, eu sempre trabalhei dentro das condições que me eram permitidas, ou pelo menos que me eram colocados a enfrentar. Naturalmente que há momentos que é difícil o diálogo, há outros que nem por aí. Mas, de uma forma geral, eu sempre encarei estes momentos em que aparentemente há uma discordância ou um afastamento entre as duas áreas como um momento de desafio em que nós temos que construir o diálogo, temos que saber construir o entendimento e termos como visão principal o nosso Estado, no seu geral. E nesse aspecto eu devo dizer que eu, nesse processo todo, aprendi, cresci como quadro e não tenho momentos em que eu possa dizer, bom, aqui foi melhor ou pior. Não, depende das pessoas. Claro que pode ser com um ou com outro, pode ser mais fácil ou menos fácil, mas tudo também depende da personalidade das pessoas, porque os outros também têm as suas formas de encarar a realidade. Portanto, eu sempre pude procurar compreender, mesmo quando seja uma dificuldade, eu procuro compreender e tentar avançar nesse processo todo. O Dr. Sinai Ntitima, juiz jubilado, foi o nosso convidado para esta reflexão sobre o passado, presente e futuro de Moçambique, 50 anos depois da proclamação da independência nacional, uma efeméride que vai ser celebrada a 25 de junho de 2025. Obrigado pelo calor da sua audiência e fique bem.